Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 30. Mas vamos falar com Deus uma vez mais. Vamos buscar a sua presença. Curva a sua cabeça uma vez mais. Pai querido, fala conosco. Lança luz, Senhor, sobre a Tua palavra, mas também ilumina mentes e corações, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, guardá-la em nosso coração, mas transformá-la em atos de justiça e de misericórdia enquanto aqui estivermos. Esta é a nossa oração feita no nome de Jesus. Amém. Mateus 14, 30. Vamos ler juntos? Mateus 14, 30. Vamos lá? Reparando na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Como muitos já disseram aqui, eu vou repetir: como ensaio foi bom, mas pode ser melhor. Vamos lá? 14, 30. Reparando na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ou então: salva a mim, Senhor. Graças a Deus pela leitura dessa palavra, ainda que seja somente um versículo. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de tomar a palavra do Senhor e de lê-la. Lembrando que muitas igrejas hoje no Ceará, inclusive presbiterianas, não abriram as suas portas no dia de hoje. São irmãos nossos que carecem da nossa intercessão junto ao trono de Deus, devido ao estado de calamidade e violência lá. E esse texto fala de calamidade, não fala de violência, a não ser que seja a violência do vento e do mar, mas fala de calamidade, fala de temor, fala de medo, fala de pavor. Todos nós conhecemos que este versículo está inserido num contexto maior, que é a segunda vez que o Senhor Jesus se encontra numa tempestade. Lá no capítulo 8, Jesus se encontra numa tempestade, só que da primeira vez com os discípulos, Jesus estava no barco, dormindo, e o mar se torna revolto, o vento se torna ao contrário, e os discípulos apavorados vão acordar Jesus, e vão interrogar a Jesus, dizendo se não importa que eles pereçam. Jesus faz acalmar o mar, o vento, e ele vai perguntar quanto à fé deles. E naquele momento, eles vão dizer, lá no capítulo 8, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas aí nós nos encontramos aqui agora numa segunda tempestade. E uma das primeiras coisas que eu queria trazer à mente aqui é que as tempestades vêm e vão na vida da gente. Passamos por uma grande dificuldade no ano 2018 e prevalecemos e vencemos, nos sagramos vitoriosos. Mas isso não quer dizer, e eu não estou querendo ser aqui alguém agourento, mas não quer dizer que isso não vai se repetir, que situações de temor, de susto, não irão surgir outra vez. Esse texto mostra, e na verdade a leitura dos textos seguintes, nós vamos ver que situações difíceis aparecem na vida da gente, vez por outra, mas é necessário que estejamos com Cristo em todas as situações. E como nós falamos, mais uma vez, mais uma tempestade solapa a embarcação dos discípulos. Neste momento, ele não está no barco, mas segundo um cântico antigo, lá do alto da montanha o mestre te vê. E no momento certo ele vem caminhando por sobre as águas. Eles vão pensar que é um fantasma, que é uma aparição,
Pedro vai dizer: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz: vem. Ele começa a caminhar por sobre as águas, e o resto você já sabe, nós já conhecemos. Ele começa a submergir porque dá mais atenção ao mar revolto e ao vento contrário. Mas assim que ele começa a afundar, ele grita: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Eu queria pensar nessa noite de um modo muito singelo e muito devocional também, sobre a oração. Não a oração impostada, não a oração cheia de retórica. Eu já contei essa história, não sei se foi aqui, talvez tenha sido num time de casa, não é? Acho que sim. Godinho ali já está dando ok, dizendo que eu contei essa história num time de casa. Certa vez eu estava numa formatura no Seminário Batista do Sul, e aí em determinado momento alguém ali foi chamado para orar, e aí o cara veio, e eu estava de olho fechado. O cara veio, assumiu o púlpito, o local, e aí eu fechei os olhos. Eu creio que a maioria tenha fechado. E aí o cara começa: Augusto Jeová. Estou ouvindo. Estamos aqui genuflexos, ou, traduzindo, ajoelhados, procurando plasmar, ó Deus, teus caracteres espirituais. Nessa hora eu já estava de olho aberto. Plasmando caracteres espirituais. Eu já tinha terminado de orar, não estava orando, já estava curioso para saber quem era aquela criatura que ali estava, com retórica, com palavras das quais você tinha que estar com a Bíblia de um lado e o dicionário do outro, não é? Me lembrou quando Jesus comenta sobre os fariseus que gostam de ser vistos orando em voz alta nas praças. Gente, oração é algo tão simples, é algo tão sincero, é algo tão franco quanto esse grito aqui, que para mim, eu queria encarar esse pedido de socorro como uma oração. Senhor, ou melhor, salva-me, Senhor. Se nós falamos que as tempestades vão e vêm na vida da gente, uma outra verdade também é que os tempos em que muitas vezes nós submergimos são boas oportunidades para orarmos, para buscarmos a oração no Senhor. Pedro se torna alguém suplicante na dificuldade. O clamor dele pode parecer ter sido emitido tardiamente, mas não, para o Senhor não foi proferido, essa oração não foi feita tarde demais. É justamente nessas horas de aflição no corpo, de aflição e angústia na alma, que nós somos atraídos naturalmente à oração, como um pedaço de madeira é levado naturalmente pelas ondas na praia. Vem o mau tempo, a raposa corre para sua cova em busca de proteção. O passarinho voa para as árvores em busca de abrigo. E o crente, fatigado, sofrido, cansado, talvez também solapado, não por ondas naturais, físicas, mas pelas ondas da vida, também encontra-se nesse momento um tempo propício para buscar o trono de Deus em oração. E a oração é sim o grande porto celestial de refúgio. Tempos de submersão, tempos de dificuldade, tempos de fragilidade são extremamente propícios, extremamente próprios para buscarmos ao Senhor em oração. Quando a tempestade começa, é bom nos dirigirmos a esse porto seguro logo, sem detença.
Terceiro lugar, a gente percebe aqui que orações curtas, mas sinceras, são suficientes. Às vezes a gente percebe que algumas pessoas têm dificuldade de orar em público, tranquilo. Ou então tem até mesmo vergonha de orar num pequeno grupo. Ah, pastor, eu não sei orar, não sei falar direito. Então eu te convido a falar o que está no teu coração. Eu não estou pedindo para você abrir um léxico, eu não estou pedindo para você abrir um dicionário. Fala o que está no teu coração, sem detença, sem medo. Ainda que seja uma oração curta, mas cheia de sinceridade. Quantas palavras nós temos aqui, se nós encararmos esse pedido de socorro como uma oração ao Senhor? Salva-me, Senhor. Ou salva a mim, Senhor. Basta. Bastou para que o Senhor Jesus estendesse prontamente a sua mão e o tirasse daquela situação de terror e de angústia. É a profundidade da oração e não a sua extensão que tem valor para o Senhor. É a profundidade, é a sinceridade, é o clamor genuíno. Irmãos, na boa, conversando com vocês, irmãos e irmãs, os apóstolos, ainda que tenham tido um seminário, o melhor seminário de todos os tempos, porque eles estudaram com quem? Passaram 3 anos com quem? Com o Senhor da existência. Estudaram, aprenderam do próprio Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que eles eram homens o quê? Iletrados, rudes, mas que foram usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Esta palavra não é um convite para os mais jovens não quererem estudar. Nem para nenhum de nós, temos que estudar. Mas a gente precisa saber e entender que homens simples, e ao longo da história, homens e mulheres muito simples, se transformaram em poderosos instrumentos nas mãos de Deus. Falando de simplicidade, falando de impossibilidade, pelo menos aos olhos humanos. Alguém aqui já ouviu falar num filme chamado O Milagre de Anne Sullivan? Alguém conhece esse filme? Pois bem, quando eu tive uma infância muito doente, fui muito doente até os 8, 9 anos de idade, a minha companhia principal, além dos colegas de colégio, mas eu vivia doente, jogava futebol no final de semana, pegava uma chuva, já era 1 semana, 15 dias em casa. Foi assim até os 8, 9 anos de idade. Os livros eram meus companheiros, os quadrinhos eram meus companheiros e a televisão também era minha companheira. E na época, saibam que o Sistema Brasileiro de Televisão, que é o SBT, alguém conhece o SBT aqui? Pelo amor de Deus, né? Já se chamou um dia TVS. Alguém lembra? TVS, que a gente brincava antigamente, falava que era a TV do Silvio Santos. E esse filme, Milagre de Anne Sullivan, é um dos que mais repetia, mas eu via todas as vezes. Estava em casa, doente, e eu mal sabia que se tratava de quem era a pessoa. Num resumo aqui, num resumão, né? A Anne Sullivan, ela cuidou de uma menina cega, surda e muda. Irmãos, eu estou falando humanamente falando, cega, surda e muda. E esta mulher, Anne Sullivan, conseguiu ensinar para esta menina surda, ou cega, surda e muda, os sinais, a língua de sinais. E o nome desta menina que cresceu se chama Helen Keller. E muitos dos hinos que nós temos no nosso cenário foram escritos por ela. Esta mulher viajou muitas regiões, muitos lugares,
pregando o evangelho, compondo hinos, sendo cega, surda e muda. Falando de impossibilidades, falando de gente que não sabe falar bem, meu amado irmão, todos nós aqui estamos em grande vantagem. E todos vocês são homens e mulheres de Deus e podem ser usados poderosamente com a vocação que você tem, com os dons que Deus lhes confiou, assim como esses homens simples foram usados. Num jargão meio pentecostal, neopentecostal, meu irmão, receba essa palavra. Não é muito normal nós usarmos isto, mas recebe essa palavra, porque ela é verdadeira, porque ela é genuína, porque ela se cumpre. Em quinto e último lugar, as nossas situações extremas são oportunidades maravilhosas do Senhor Jesus agir na vida da gente. As situações mais difíceis, quando nós percebemos que já tentamos de tudo, que já fizemos de tudo e que talvez nos encontremos, humanamente falando, perdidos e sem direção, meu amado irmão, é nessa situação que Deus tem prazer em trabalhar manifestando a sua glória, para que no nosso coração haja gratidão. E imediatamente um profundo senso de perigo produz um ansioso clamor que os ouvidos de Jesus escutam. Os ouvidos de Jesus, o coração de Jesus andam juntos. E como nós já falamos, a sua mão não demora para entrar em ação. Aquilo que pode parecer o último momento, nós recorremos ao nosso Senhor, mas a mão ágil compensa a nossa demora por meio de uma ação imediata e totalmente eficaz. O Senhor tem prazer em nos socorrer. Saiba disso. Saiba que já estou eu aqui de novo orando, já estou eu aqui apresentando esta mesma causa de novo, ou apresentando uma outra situação. Saiba de uma coisa, Deus tem prazer em ouvir os seus filhos. Deus tem alegria quando é procurado, quando é buscado com sinceridade. Deus se alegra com a sua oração. Deus se alegra quando nós buscamos em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Ele quer mais é ser galardoador de muitas e imensas coisas para a vida da gente. Por isso, eu convido você a orar, a buscar o Senhor. É tempo de tempestade agora? Convido você a vir à frente no momento próprio para nós buscarmos juntos ao Senhor. Não é momento de tempestade, mas pode ser momento de tempestade na vida de uma pessoa que você conheça, e você vai interceder por ela. Não conheço ninguém que está passando por tempestade. Você vai vir à frente e vai agradecer a Deus, porque o presente tempo tem sido de bonança. Nós vamos louvar ao Senhor, e você vai louvar junto com a gente. E no momento próprio, eu quero convidar você. Isto não é uma intimação, isto não é para deixar ninguém pouco à vontade. Venha se você desejar, mas é um convite para que você venha, para que nós oremos juntos. No momento próprio, nós estaremos aqui, queremos orar com você e por você. Escurecer, eu vai ser que eu não vou sofrer.
Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigado, Deus, porque sabemos que o Teu Evangelho não é complicado, que a Tua palavra é simples, simples e verdadeira. Obrigado, Pai, porque sabemos que em Cristo nós temos um amigo, que em Cristo nós temos um Senhor que é poderoso para salvar. Pai bendito, Deus amado, nós estamos aqui, Deus, de uma forma muito franca e sincera, orando, suplicando e apresentando ao Senhor, talvez nesse momento, as nossas tempestades, ó Deus. Só Tu sabes, e nós não vamos aqui ficar citando as possibilidades. Tu sabes o que ocorre na vida de cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, dos nossos medos, das nossas dificuldades. Tu conheces, ó Deus, a nossa fragilidade, os nossos temores. Ó Deus, Tu conheces quando estamos cansados, quando estamos sem forças. Tu sabes, ó Deus, quando estamos desesperados, Pai. Tu sabes, Senhor. E nós sabemos que não há palavra mais bonita que seja, ou frase mais bem preparada que possa ser, mais bem estruturada, que possa invocar o Senhor, que possa invocar a divindade. Não. O Senhor não resiste a um coração contrito e sincero. E ainda, Deus, que não haja nem palavras nos nossos lábios, porque nós não conseguimos nem pronunciar uma palavra que dirá uma frase inteira. Talvez nós nos encontremos em determinados momentos como Ana, que apenas balbuciava, chorava, e em meio às lágrimas foi até mal interpretada pelo profeta. Mas o Senhor sabe que talvez justamente nesses momentos de tamanha dor é que surgem de nós as melhores orações, porque são sinceras, porque não são preparadas, mas elas saem, ó Deus, do fundo da nossa alma, cheia de dor e cheia de verdade. Ouve, Pai, a nossa oração, e nesta noite nós queremos Te suplicar, Te pedir, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. E nós temos a certeza que sem demora, Cristo estenderá a sua mão, nos tirando dessa situação. Tem piedade de nós, ó Deus. Tem piedade de nós. Mas enche o nosso coração ao mesmo tempo de gratidão, de alegria, e que segundo a Tua vontade as lágrimas sejam trocadas, ó Deus, por sorriso, por risos, por gargalhadas no Senhor. Ainda que não vejamos a solução, mas sabemos que o Senhor já tem em Suas mãos a solução para cada situação. Ouve a nossa oração, Pai. Levanta do Teu trono segundo a Tua misericórdia. Estende Teu braço forte e poderoso na direção de cada um de nós. E salva-nos, Senhor. Salva-nos. Salva-nos. Salva-nos do mundo. Salva-nos do diabo. Salva-nos até de nós mesmos. Salva-nos. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.